Tribunal Regional do Trabalho disse que, para ele, o tribunal, não há vínculo entre o motorista e a empresa de aplicativo Uber. E aí, com isso, anulou uma multa enorme que a empresa teria de pagar, né? Bom dia. Exatamente. Bom dia aqui a todo mundo. Essa é uma discussão muito antiga, né? Desde que os aplicativos chegaram ao Brasil, a questão do vínculo empregatício vem sendo discutida e dessa vez houve aí um ganho de causa para a Uber, né? Que tinha sido punida com a previsão de contratar mais de 500 mil, né? Registrar via CLT mais de 500 mil prestadores de serviço e pagar uma multa de R$1 bilhão, B de bola, bilhão de reais, por danos morais. Mas agora a Justiça de São Paulo invalidou essa decisão e suspendeu a multa. A decisão foi tomada nessa semana pelo Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo e tem a ver com uma ação civil pública que foi iniciada pelo Ministério Público do Trabalho com base em denúncias da Associação dos Motoristas Autônomos de Aplicativos contra a empresa em 2016. Em 2023, saiu ganho para essa ação, condenando a Uber a fazer essas contratações e pagar essa multa, o que cai agora com a decisão do TRT. O que os desembargadores entenderam? Que a relação entre motoristas e a Uber é definida como interesse individual heterogêneo. Ou seja, que para ficar definido se existe vínculo empregatício, tem que ser analisado caso a caso, porque nem todos os motoristas trabalham nas mesmas condições, na mesma quantidade de horas, portanto que não dá para você definir que há aí uma constatação de vínculo empregatício, considerando uma ação conjunta. Apenas ações individuais poderiam ter esse mérito analisado. Além disso, os desembargadores concordaram que os argumentos da Uber de que o tema deve ser regulamentado por lei e não cabe em uma ação civil pública é válido. Portanto, houve aí essa decisão. Ainda cabe recurso da decisão, a gente já pediu um posicionamento, se vai haver algum recurso, não chegou resposta ainda. Vale lembrar que essa discussão de vínculo empregatício, né, com as plataformas é algo tão antigo que já foi parar até no STF, está na mesa dos ministros do Supremo Tribunal Federal, decidir se há de fato vínculo empregatício ou não. E o que for decidido pelo STF terá repercussão geral, né? Então todos os demais processos similares no Brasil vão seguir a mesma orientação que não saiu ainda. Esse caso, Ana, é um caso que vem sendo discutido desde o governo Bolsonaro, né? O governo Bolsonaro empurrou com a barriga, não soube levar e conduzir. Veio o governo Lula, o ministro Luiz Marinho fez várias reuniões com os dois lados, né? Com o pessoal das empresas de aplicativo e com os trabalhadores, e não se chegou a conclusão nenhuma. Acho que desistiram, porque não tem nada no front. Eu não tenho atualização nenhuma de que tenham resolvido alguma coisa. Não teve. E, basicamente, o problema é o seguinte, é a falta de representatividade desses trabalhadores. Eles não estão organizados em sindicatos. São várias entidades, várias associações que defendem ali os interesses de um pequeno grupo, mas não da categoria como um todo. Além disso, o governo federal não compreende, por uma questão ideológica, que hoje há nova economia, com novas relações de trabalho. É um novo jeito de trabalhar, é um novo jeito de empreender. Mas os motoristas são explorados. É o que falou a Ana. A justiça deu uma decisão absolutamente razoável. É o seguinte, vamos estudar caso a caso. Pode ser que haja situações em que isso aconteça. E se isso está acontecendo, que a empresa pague por isso. Mas generalizar e definir uma multa de 1 bilhão para inviabilizar o negócio não faz o menor sentido. Essa é a questão de fundo. Além disso, os trabalhadores, dita a verdade aí por pesquisa, não querem o vínculo empregatício. Eles não querem ser seletistas. Inclusive, essa pesquisa foi feita como parte desse processo do STF que você está citando, que eu falei também, Sabino. Foi feito aí um levantamento e a maioria indicou que não tem interesse no vínculo empregatício. Isso tanto quanto a Uber, quanto também aos motociclistas, entregadores. Tem uma discussão também dentro do Ministério do Trabalho, né, para regulamentação do setor. Eles querem outros tipos de garantia. Um auxílio no caso de doença, um auxílio no caso de acidente, por exemplo, né, o que infelizmente acontece principalmente com os motoqueiros.
Mas sem essa questão, porque CLT não é só benefício, tem obrigação. Você tem quantidade de horas para cumprir durante o dia, igual eu faço, igual o Vitor Lupato faz. Então, isso também pode amarrá-los Você tem que ter um chefe para outras quem você plataformas que eles responda trabalham sempre. e tudo mais. Exatamente. Então tem uma série de critérios aí que não caracterizam isso. Mas, repito, pode estar acontecendo abuso em relação a alguns indivíduos e que esses indivíduos tenham o direito de reclamar na justiça e tenham o seu interesse atendido pela justiça. Mas generalizar não dá. E aí quem quiser que entre com o seu processo, Exatamente. a justiça vai analisar caso a caso, porque hoje, tanto para os motoboys e também quanto para os Ubers, né, os motoristas de aplicativo usando carro, muitos usam os aplicativos para um adicional de renda. Então, para eles já têm o CLT deles, eles já têm o negócio deles, o emprego deles, e aí, no fim de semana, na ida e na volta para o trabalho, rodam ali. Eu já peguei muitos que contam esse tipo de situação, né? Eu vou sair daqui, vou te deixar em casa, depois vou pro meu emprego. Eu tô voltando do trabalho e te busquei Eles não aqui. querem horários fixos. E para eles não tem interesse, né, nisso. É um adicional. E aí, se você garante e obriga a ter esse vínculo, talvez até um monte de motorista iria sair da plataforma. E aí compromete todo mundo, né? Compromete o funcionamento como um todo. Agora, eu acho também, por outro lado, que tem que ser garantidos os direitos previdenciários desses trabalhadores. Acho que esse é um direito, né? E seguro, todos eles né? têm direito a se aposentar, né? E principalmente para motoboy, né? Seguro, porque às vezes é um acidente de moto que você perde o seu instrumento de trabalho com consequências para a saúde que te deixam afastado do trabalho e aí não tem respaldo nenhum em Essa diversos é uma questão casos. importante que O que eles querem é como se fosse um seguro, né? Engavetada. O que eles querem é como se fosse um seguro ali para ter um aporte da empresa em caso de acidente comprovadamente de trabalho. O governo Obrigado, ainda está Ana. na época do sindicalismo. Não está mais assim. Os trabalhadores não têm mais esses interesses. É preciso entender essa nova economia e entender e atender os interesses dos trabalhadores. Obrigado, Obrigado, Ana. Ana. Valeu.